Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é o review desta raquete, uma raquete Pro Stock modelo H19, fabricada pela Wilson. Esse é um modelo de raquete muito utilizado por jogadores profissionais patrocinados pela Wilson. Nós fizemos uma avaliação do desempenho, da performance dessa raquete, usando com a configuração que nós vamos apresentar para vocês, mas também em comparação com uma outra raquete da Wilson, não Pro Stock, mas uma raquete retail, ou seja, uma raquete que você consegue encontrar no mercado, que é a raquete Wilson Ultra Tour. A configuração das duas é bastante semelhante. A chamado layup, ou seja, a forma utilizada para uma e para a outra é a mesma, mas nós vamos apresentar aqui o resultado da comparação do teste com essa raquete com a Ultra Tour, que também foi emprestada para mim, para que eu pudesse fazer essa comparação. E já de início, antes de entrar propriamente no review, eu quero agradecer o Ricardo, que foi quem me mandou essa raquete para fazer o teste. O Ricardo gentilmente enviou a raquete para que eu pudesse testá-la e nós combinamos que eu usaria uma determinada corda e uma determinada libragem para que a gente tivesse um parâmetro, né, nessa comparação e nessa avaliação. Então agradeço o Ricardo. Está aqui a propaganda do Ricardo, Hairpin. Então você pode encontrá-lo se você estiver procurando uma raquete Pro Stock. Deixa eu fazer menção primeiro da configuração que essa raquete traz. Ela é, como nós afirmamos, uma raquete H19 da Wilson. Ela tem uma cabeça de 98 polegadas quadradas, um padrão de cordas de 18 por 20, 27 polegadas de comprimento normal. Também apresenta por baixo aqui do overgrip um cushion de couro e ela pesa 350 gramas e meia. O seu swing weight, ou seja, o peso dela quando você está fazendo o movimento é de 330. Essa é a configuração desta raquete, como ela chegou. Nós não mexemos em nada dela, a não ser colocarmos a corda e um overgrip para poder fazer o teste. A outra raquete que nós utilizamos, que também foi emprestada, quero já também agradecer ao Carlos, que foi quem me emprestou a Ultra Tour. Eu não tenho esse modelo. Ela foi customizada para ficar exatamente como essa e, portanto, nós temos uma comparação de dois modelos que supostamente são o mesmo, mas customizados de uma tal forma que ambas têm o mesmo peso, mesmo equilíbrio, mesmo swing weight e, portanto, apenas o desempenho é que vai ser comparado, já que a corda era a mesma, já que a libragem era a mesma. Muito bem, vamos entrar propriamente na avaliação da raquete. A H19, entre as raquetes que eu já usei e que são Pro Stock, me pareceu ser uma das mais confortáveis. Apesar de outras raquetes, nós já fizemos inclusive vídeo aqui no nosso canal de raquetes que também são Pro Stock e que também apresentam uma rigidez mais baixa e, portanto, são confortáveis para o braço. Essa raquete, a H19 da Wilson, traz essa característica de ser extremamente confortável. Além do conforto, uma coisa me chamou muita atenção. Eu tenho usado já raquetes Pro Stock há um bom tempo e o fio, o tato da bola com essa raquete é espetacular. Eu tenho usado a PT 924 da Dunlop e também a PT 424 também da Dunlop, que é o mesmo modelo, mas com o padrão exatamente igual ao dessa raquete. E posso afirmar para você
que o fio, o tato da bola dessa raquete é muito superior ao da 424 modelo Pro Stock da Dunlop, que é a raquete que eu tenho usado com mais frequência. Portanto, uma das coisas que se destaca nessa raquete é o fio, o tato. Nós utilizamos, para fazer esse teste, nós utilizamos duas cordas diferentes. Numa primeira fase, nós utilizamos a Solinco Hyper G e depois, como está aqui nesse momento, a Luxlon 4G. Dois tipos de cordas diferentes porque queríamos ver qual seria o comportamento da raquete, principalmente usando uma corda como a Solinco, que privilegia o spin, e depois a Luxlon 4G, que é uma corda também de alta performance, mas que dá um controle maior. Tanto numa corda quanto na outra corda, sempre se destacou o fio e principalmente o conforto. Esses detalhes foram importantes para que a gente pudesse avaliar essa raquete e dizer que entre ela e, por exemplo, a H22, que eu também tenho e também uso com frequência, ela traz um fio muito superior, um conforto superior, e por conta disso e por conta da maneira como eu jogo, ela se apresentou como sendo superior à H22 nesses aspectos. Como é uma raquete voltada para o fio, para o conforto, mas que tem um padrão fechado de cordas, que tem um peso estático razoavelmente elevado, é uma raquete que dá um excelente controle. Ela não é voltada para a potência, mas no caso específico da H19, isso me surpreendeu porque a potência desta raquete é superior à potência, por exemplo, da H22 que eu tenho usado e que também uso com um setup de cordas muito semelhante ao que está sendo usado nesse teste, e a potência me parece ser no ponto certo. Não solta demais a bola, não se perde o controle, mas dá uma potência um pouquinho superior, e ainda em relação à 424 da Dunlop, ainda maior. E portanto, nós poderíamos dizer que essa raquete tem um equilíbrio muito interessante entre potência e controle. Não se perde controle, pelo contrário, ela dá um controle muito bom, muito fácil de mudar a direção das bolas, mas privilegia também um pouco da potência, coisa que não é tão comum nas raquetes Pro Stock, que normalmente são de potência bastante baixa. Nesse sentido, essa raquete me agradou mais, por exemplo, do que a H22, que é uma das raquetes que eu uso com frequência. Outro aspecto importante é que nós usamos nesse teste sempre as duas cordas com 48 libras. E essa escolha da libragem foi de propósito, foi combinado com o Ricardo, né, que foi quem me cedeu essa raquete. Então nós usamos essa libragem nas duas cordas e o teste foi feito sob essas condições. Nós usamos essa raquete no nível do mar, nós usamos essa raquete em quadras de saibro e nós usamos para essa raquete essa bola que é a Tecnifiber X1, que foi usada para os testes com essa raquete e também com a Ultra Tour. Eu disse que ia fazer um comparativo com a Ultra Tour, mas aqueles que gostam da Ultra Tour e que já não está mais no cartel das raquetes disponíveis, pelo menos por enquanto, da Wilson, né? Se você entrar na Wilson lá, ela não aparece como sendo contada entre as raquetes que estão disponíveis, a não ser aquelas que já foram fabricadas, né? Mas se você comparar o desempenho dessa raquete com a Ultra Tour, a diferença é abismal. E vou dizer por quê. Primeiro, a estabilidade dessa raquete é muito superior à estabilidade da Ultra Tour. A sensação que se tem batendo com a Ultra Tour é que ela é xoxa, é que ela é
oca, dá a impressão que você não tem a mesma segurança, a mesma firmeza e a mesma estabilidade. A H19 extremamente estável, muito fácil, por exemplo, de volear por conta dessa estabilidade, e no caso aqui também o seu peso também ajuda. É claro que a outra também estava com o mesmo peso, então não haveria diferença nesse sentido, mas há uma diferença fundamental que provavelmente tem a ver com a distribuição do peso, com a construção da raquete, o material usado na raquete, e não há nenhuma semelhança, a não ser nas especificações, nesse sentido. A estabilidade e a potência da H19 são muito superiores às da Ultra Tour. E nesse sentido, a raquete Ultra Tour, que é uma raquete retail, pode até ser uma opção interessante para quem quer ter ideia do que é jogar com uma H19. Mas, como dizem no interior de São Paulo, de igual só o branco dos olhos. Ou seja, muito pouca coisa a ver uma com a outra. Outro aspecto importante dessa raquete é o saque. Muito fácil de sacar com ela, muito fácil de gerar os vários efeitos, saque kick, ou chamado American Twist, ou saque chapado, ou saque com slice. Muito fácil de você encontrar os ângulos da quadra e, portanto, uma raquete excelente para sacar. E, finalmente, o que eu quero destacar é que há uma semelhança com a H22, que é o outro modelo Pro Stock da Wilson, na troca de bolas no fundo de quadra. Apesar dessa raquete ter um fio melhor, de ter uma estabilidade boa, ela também suporta aquilo que a gente chama de troca de bola pesada ou a pancadaria. Quando você recebe bolas muito pesadas, bolas com muito spin, bolas muito rápidas, a manuseabilidade dessa raquete é bastante boa. Por conta, obviamente, do seu equilíbrio, ela está mais voltada com o peso para o cabo, mas muito fácil de manusear e, portanto, eu daria para essa raquete as seguintes notas, só para você ter ideia de como eu gostei do desempenho, da performance dessa raquete. Conforto, eu daria 8,4. Controle, eu daria 8,9. Fio, 9. Algo fantástico que eu só encontrei em raquetes de cabeça pequena e de perfis mais estreitos. É o ponto alto para mim dessa raquete. Troca de bola, 8,6. E você teria então uma nota geral acima de 8,5 para essa raquete. Indicaria essa raquete para jogadores avançados, intermediários e avançados, que gostam de mudar a direção da bola, que gostam de fechar a rede para volear, uma raquete extremamente estável nos voleios, e também uma raquete de grande tato, de grande fio, de grande conforto. Indicaria essa raquete para jogadores principalmente avançados que estão procurando uma raquete que dá bom controle, mas que não é totalmente sem potência, que gosta de variar o jogo, que gosta de mudar a direção, que gosta de fechar a rede para volear e que tem essa disposição de fazer com que o jogo seja distribuído de tal forma que você passe de defesa para contra-ataque e para o ataque, porque a raquete te dá essa possibilidade pelas suas características. Muito bem, fechando a nossa comparação com a Ultra Tour, eu sei que alguns gostam muito da Ultra Tour e vão dizer: ah, o Prestige Man falou mal da raquete, disse que ela é ruim. Não, eu não disse que ela é ruim. Você comparar a Ultra Tour com uma H19 Pro Stock da Wilson é quase uma covardia. É uma boa raquete, dá uma performance bastante razoável, mas comparada com a H19 é quase uma covardia mesmo. Então, aqueles que
gostam da H19, aqueles que gostam da Ultra Tour e que acham que são semelhantes. Desculpe aí, mas não foi essa a sensação que nós tivemos batendo com as duas na quadra. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos. Quero convidar vocês também, se você ainda não fez isso, escreva aí abaixo as suas dúvidas, as suas críticas, as suas ideias, o que você achou, faça as suas perguntas e se você ainda não é assinante do nosso canal, faça aqui a sua inscrição, acione lá o sininho para que você possa receber as informações quando a gente faz vídeos novos, ok? Abraço a todos!